E nós estamos transmitindo pelo Insta da Ibunte, né? Então você pode localizar os mesmos ícones das nossas redes sociais, que é o @IbuntePirituba. Nosso irmão Rubinho também nos ajuda agora, e essa transmissão também chegará até no nosso canal no YouTube. Então, sejam todos bem-vindos, vão se ajeitando aí, vão compartilhando os links da nossa transmissão. Esse assunto de hoje será o assunto estudo da crise de espiritualidade na igreja. Nós vamos eu quero abordar um ponto de vista a respeito dessa crise de espiritualidade, que ela pode ser analisada, considerada sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, é verdade. E principalmente nesse período que a humanidade está vivendo da pandemia, né? Praticamente estamos completando essa semana agora aí, um ano de pandemia. Então, nós estamos chegando pela graça de Deus, estamos chegando aqui pela misericórdia do Pai. A igreja não parou e a igreja não para, a igreja está mais viva do que nunca. É verdade que é um tempo que tem servido de teste, realmente de avaliação da vida espiritual de muitas pessoas. É uma provação que se abateu sobre a humanidade e sobre a igreja. E nós só enfrentaremos e temos enfrentado momentos de crise como este que nós estamos vivendo e passando, com a verdade da palavra de Deus, com a oração. E isto é realmente muito, muito importante. Amigo, irmão, principalmente você que tem se dedicado ao estudo sério da palavra, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos transmitindo nesse canal da nossa Ibunte, e também quero saudar os irmãos e amigos lá da Baixada, da Praia Grande, nossos irmãos, Pastor Franco, que possivelmente esteja nos assistindo nesse momento, aos irmãos que estão reunidos em nome de Jesus, buscando conhecimento da palavra. Sejam todos bem-vindos, e como igreja, como irmandade espiritual, nós estamos aqui no mesmo propósito, no mesmo objetivo de conhecer mais a palavra de Deus. E você também que está aí no Instagram da nossa Ibunte Pirituba, nós estamos muito felizes de você estar aqui nos acompanhando nesse estudo. E nós vamos iniciar orando neste dia, orando por você, orando pela igreja. Você pode enviar um comentário, você pode me enviar aqui uma pergunta dentro do tempo do estudo, e havendo essa possibilidade, nós vamos interagir aqui. Isto é o meu objetivo, o nosso propósito, graças a Deus. Você pode mandar uma pergunta, um pedido de oração. Havendo tempo aqui dentro da disponibilidade do tempo do estudo, nós estaremos aí também respondendo a vocês, e é muito importante que você pode participar, que você pode interagir conosco. O assunto, mais uma vez, está aí para você. Repito, a importância dessa crise de espiritualidade que se abateu sobre a igreja. Eu diria, na verdade, tem se abatido nos últimos anos, últimas décadas, não dá para precisar qual período, mas nós sim, a minha percepção, nós estamos vivendo um tempo bastante difícil, e essa crise de espiritualidade, eu vou pontuar um aspecto que diz respeito às convicções básicas de salvação, as convicções que são nutridas pela palavra de Deus e que dão solidez à nossa fé, dão solidez à nossa caminhada. E é uma constatação inicial aqui, nós vamos orar e depois vamos entrar no estudo. Eu vou passar aqui para você, junto com você, várias abordagens bíblicas para nós construirmos então um parecer, construirmos um entendimento sobre este assunto. Talvez você não ache que está tudo bem, você acha que, como eu creio que muitos acham, que está tudo ótimo, que a igreja está florescendo, que a igreja está bem e que não há nenhum problema, mas a realidade nua e crua, nós estamos vendo um tempo bastante difícil.
muitas pessoas desistindo da fé, muitas pessoas abandonando as igrejas, principalmente agora por esta incrível, né? Chegamos num tempo de acessarmos, termos essa facilidade, como estamos tendo agora, dos cultos online, né? E você podendo assistir aí na sua casa mesmo, nesse tempo que o estado de São Paulo vive a fase vermelha, um momento de lockdown realmente muito difícil, não só para a nossa cidade, mas para o Brasil, né, para a nação, e repensarmos a nossa caminhada com Jesus, repensarmos que tipo de cristãos nós somos, que tipo de pessoas nós queremos ser realmente com Deus e na nossa relação com Deus, a nossa fidelidade, realmente o nosso compromisso com Deus hoje está passando por um teste bastante difícil e nós estamos sendo chamados para um compromisso maior, por uma lealdade realmente comprometedora com Jesus ou não. Os textos que eu vou passar para vocês hoje são textos que nos trazem uma crítica, uma avaliação, se realmente temos essa espiritualidade realmente convicta em Cristo e na sua palavra. Eu vou orar e daqui a pouco eu quero mostrar para vocês alguns textos que realmente vão poder trazer esta convicção, trazer realmente esta certeza. Se você não tem, espero que tenha, e que você avance e que você possa também poder se autoavaliar. Sejam todos bem-vindos, agradeço a Deus pelas suas vidas, vocês que estão também aí no Instagram, irmã Ivana, um abraço para você, a Marisa que está em Porto Feliz, o Rubinho também que nos acompanha. Eu quero orar com vocês e você que está nos acompanhando aqui pela transmissão do Facebook, do YouTube também. Compartilhe agora com seus amigos, seus conhecidos, para que eles também participem do estudo e que eles interajam comigo e possam, se possível, se desejarem, enviar as suas perguntas, aí se as tiverem, e se realmente alguma posição, se você quer compartilhar, será muito bem-vinda, tá bom? Vamos orar? Vamos juntos aí buscar ao Senhor e clamar a Ele por esse dia, que o Espírito Santo de Deus nos traga a convicção necessária para a nossa caminhada espiritual e que tenhamos uma compreensão tão larga, tão profunda, que tudo que estiver ao nosso redor e que tudo que está acontecendo hoje, nós possamos filtrar, ter a capacidade de ter uma crítica e uma avaliação do ponto de vista de fato bíblico e cristão, o que realmente nos interessa. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, com muita alegria, com muita reverência, nos aproximamos de Ti nesta manhã de domingo. Um tempo que estamos passando tão difícil, tão cheio de perguntas, as pessoas tomadas dos seus sentimentos, algumas de revolta, outras de desespero, é verdade. E, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha nos ministrar aos nossos corações, que eles sejam agora uns recipientes adequados à manifestação do Teu poder. Ó Deus, quando agora decidimos abrir a Escritura, porque cremos que ela é a Tua palavra, a palavra que fala ao nosso coração, a palavra que nos traz entendimento, nos traz direção, sabedoria, para realmente andarmos dentro da Tua verdade. E, ó Deus, sermos guiados por elas e por ela, em nome de Jesus, podermos filtrar esse pensamento secular e tudo que está ao nosso redor e que nos vem através de propostas, de ideias, de formulações que, pela direção da palavra, vamos realmente discernir se são de Deus ou não, são verdades ou mentiras, e precisamos de uma convicção muito sólida na Escritura. Por isso, Pai, me ajude, me orienta, e os irmãos que estão participando já agora também tirem proveito e também sirva-lhes de firmeza, a uma autoavaliação espiritual, ou de que seja a espiritualidade dentro da igreja. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Ótimo. Lembre-se que você pode me enviar alguma pergunta, alguma observação, algum posicionamento. Vamos respeitar e estaremos aqui dialogando. Na verdade, este é o nosso objetivo. Eu quero partir da leitura do texto de Mateus 16, 25. Eu gostaria de convidá-lo, se você tem a sua Bíblia, pode abri-lo também comigo. Mateus 16, 25.
É um primeiro texto que eu separo aqui para o nosso início de conversa, né? E que essa conversa seja muito boa, né, irmã Cida? Irmã Cida Lima, que está nos assistindo aí pelo Instagram. Bom, Mateus 16, 25. Jesus está predizendo a sua morte, a sua ressurreição, e vocês sabem muito bem o enredo dessa passagem, mas o 25 diz assim, Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus expressa uma verdade aqui essencial na caminhada espiritual da igreja e a sua também. Porque, mediante as palavras de Jesus, esse perder ou ganhar é uma questão de posicionamento diante dele, e esse posicionamento diz respeito a essa falta de convicção que as pessoas têm tido hoje, embora se dizem cristãs, embora estejam dentro das igrejas, embora se digam discípulas de Jesus, embora se autodenominem salvas e estão dentro da igreja, no hall de membros da igreja, elas não caminham dentro de certas convicções e certezas. E Jesus aqui nos faz refletir, e eu com você nesta manhã, uma verdade muito séria e importante. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro? Quiser salvar a sua vida e perdê-la, é o que Jesus está colocando aqui, nesse sentido, para uma autoavaliação. Isso diz respeito, ele nos faz pensar no nosso relacionamento com ele. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Essa caminhada com Deus, ela é realmente de convicção, no sentido do conhecimento de Deus. Você realmente se relaciona com Jesus, você pode dizer, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, eu vivo um relacionamento onde eu conheço este Deus. E isso vem diretamente combater a religiosidade de muitos, a falta não só de convicção, mas muitas pessoas se dizem evangélicas, se dizem seguidoras de Jesus, mas lhes falta uma convicção, principalmente de salvação. O que Jesus disse aqui, no versículo 24, porque eu li o 25, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a sua vida? É esta convicção que eu quero que você reflita comigo nesse ponto inicial desse estudo. Olha só, nós estamos vendo um tempo que alguns estudiosos, sociólogos, estudiosos sociais denominam de pós-moderno. Alguns historiadores classificam a fase da humanidade como um período pós-moderno. Outros já acham que já passou essa pós-modernidade. Mas o tempo que nós estamos vivendo, um dos aspectos, um dos sintomas desse novo tempo, você pode estudar isso e investigar também, nós vivemos um pluralismo ideológico e um pluralismo teológico. Ou seja, há muitas correntes de pensamento onde as pessoas acabam crendo no que elas querem, ou que elas de fato formulam. E nós temos nas redes sociais, como nós estamos agora, utilizando-a para o nosso bem, claro, mas você pode, através das redes sociais, encontrar vários tipos de mensagens, vários tipos de tendências, vários tipos de teologias e de ideias sobre Deus. Não significa que essas pessoas, ou que essas mensagens, ou que essas crenças, convicções, de fato, dizem respeito ao conhecimento de Deus. Será que nós, eu digo o povo, nas igrejas, vamos falar das igrejas, são pessoas de fato que têm uma experiência com Jesus, que conhecem a Jesus? Porque a certeza de conhecer a Deus, meus queridos, traz alegria, traz a paz e um significado inexprimível para a vida. Ela traz um significado arrebatador.
mais do que uma convicção, traz um significado para a vida. Eu vou trazer daqui a um pouquinho outros textos para você anotar, para você juntar e construir realmente este pensamento junto comigo, ou pelo menos essa percepção. O tempo de hoje, dessa pós-modernidade e a consequência desse pluralismo ideológico, esse pluralismo teológico, onde se fala de tudo, sobre vários tipos de abordagem, onde as pessoas ficam confusas e não sabem de fato se estão crendo na verdade, devido a esse pluralismo, de certo sentido, alguns veem como algo positivo, mas para outros causa confusão, é que resulta para dentro da comunidade, para muitos, uma falta de convicção, uma falta de certeza no que diz a crer, ao que crer. Então, assim, se fala de muita coisa e ao tempo não se conhece o essencial da fé. Falta a muita gente convicção, principalmente de salvação. E é aqui que eu quero trabalhar um pouquinho mais nesta manhã com você sobre essa convicção de salvação. Pensa aí junto comigo. É possível uma pessoa ter certeza da sua salvação? Pense um pouco. É possível alguém ter certeza da sua salvação? Se é possível, há algumas evidências desta convicção. Há evidências de que eu posso dizer aos outros e testemunhar às pessoas e ao mundo: eu sou salvo, eu tenho certeza disso, eu posso lhe dar evidências, talvez não possa dar provas, mas evidências de que você é salvo. Essa crise de espiritualidade, que eu chamo de crise de espiritualidade, é que tem muita gente que está na igreja caminhando com Jesus e adorando ao Senhor semana a semana, mas vive de incertezas, não sabe nem por que está lá ou por que foi atraído para Jesus. Talvez até o motivo desta atração não foi um motivo tão espiritual, mas talvez material. Vamos lá. Como é importante, é necessário ter essa convicção de salvação, ter essa convicção de que realmente Cristo mora na sua vida e você realmente serve ao Senhor? Eu tenho um texto aqui, e se você puder encontrar agora aí comigo, está em Hebreus 10, 22. Eu vou localizar aqui enquanto você também poderá fazê-lo aí comigo. Hebreus 10, 22. Esta carta aos Hebreus, ela é muito jóia de ser estudada. Nós sabemos que não temos a identificação do autor aos Hebreus, teorias, né? Mas é uma carta extremamente importante para a fé cristã. Agora veja que o autor aos Hebreus nos fala aqui no capítulo 10, versículo 22. Gente, maravilhoso, olha só. E o contexto dessa fala, ele está discorrendo sobre a perseverança, tão importante para a fé cristã. Versículo 22, o capítulo 10 de Hebreus, diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Amém? Olha que texto que precisa ser considerado, compreendido para os dias atuais dentro desse pluralismo ideológico, religioso e teológico, onde se entende nesse pluralismo que cada pessoa é o centro da verdade, cada pessoa decide o que é certo. Então, nós temos aí novamente um conceito do humanismo e da força centralizada novamente no homem. E a Bíblia diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero. Anote aí essa expressão, grife aí na sua Bíblia: com plena convicção de fé. Plena convicção de fé. Irmãos, há muita gente que está caminhando na vida espiritual, se diz cristão,
mas lhe falta esta convicção de fé. Qualquer novidade ideológica, qualquer novidade de abordagem teológica pende para um lado, daqui a pouco já muda, daqui a pouco não quer mais, daqui a pouco está lá em outra comunidade, já não acha que aquilo é tão certo. Porque, gente, falta esta convicção de fé. E eu preciso, primeiramente, ter convicção do meu relacionamento com Deus, de que eu sou uma pessoa salva, de que Jesus habita no meu coração, sei para onde eu vou e sei para quem eu estou servindo. Muita gente não sabe, muita gente caminha com outros objetivos dentro da comunidade de fé. E, infelizmente, é lógico que muitos líderes são responsáveis por essa, vamos dizer, desse desvio, para que não haja um povo convicto, que nós estamos caminhando como povo de Deus, um povo eleito, escolhido nessa terra, mas aqui não é o nosso lugar e aqui não é nossa morada definitiva, que nós estamos caminhando para o lar celestial e aguardando a volta de Jesus. Se tivermos o privilégio de em vida de vê-lo voltar, se não vê-lo em vida, nós nos encontraremos com ele com certeza na eternidade. Mas Hebreus aqui nos chama a atenção para esta plena convicção de fé. Pergunto-lhe agora, você vive a sua caminhada com Deus baseada em convicções? É natural, claro, em alguns momentos da nossa vida sermos visitados pela dúvida. A dúvida não é algo pecaminoso, errado, estranho, desde que nós não deixemos que a dúvida de fato se instale. Mas havendo dúvidas, nós devemos reagir e buscar diante de Deus, diante do estudo sério da palavra de Deus, diante da experiência de outros irmãos, tentar resolver. Mas esta dúvida, ela não pode ser em relação à sua salvação, à sua convicção de fé com Jesus e crer no poder e na pessoa de Jesus. Isso não pode ter dúvidas. Vamos caminhar. A palavra de Deus, ela nos traz convicções. Eu gosto muito de João 8,32. E eu sei de cor e salteado, creio que você também sabe esse texto. João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É lógico que quando Jesus ali citou a verdade, e nós não estamos falando de uma verdade filosófica, de um sistema de pensamento, como muitos queiram, influenciados pela filosofia, pelas vários sistemas de raciocínios humanos. A verdade a qual Jesus, em primeiro momento, pelo apóstolo João, é que esta verdade diz respeito ao próprio Deus, ao relacionamento com Deus, a nós mesmos e o caminho da salvação. E Cristo é a verdade. E ao conhecer Cristo e ter um relacionamento com Ele, conhecê-lo mais profundamente, nosso interior, contaminado pelo pecado, obscurecido pelas trevas, vai sendo esclarecido nesse conhecimento de Deus, da nossa trilha, da nossa caminhada espiritual e dos segredos espirituais sobrenaturais a respeito de Deus e da fé. Na verdade, chamamos também, o próprio cristianismo tem o seu aspecto de mistério, os mistérios que Deus vai nos revelando. Bom, você pode ter certeza minimamente da sua salvação? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Há muitas pessoas que até mesmo se dizem cristãs e dentro da igreja, elas dizem que não é possível ter certeza de salvação. Isso diz respeito a algo misterioso, sobrenatural, espiritual. Eu não posso ter essa convicção. Será? Bom, o ponto fundamental, eu não posso ficar julgando e nem classificando alguém se é salvo ou se não é salvo, se aquela pessoa vai para o céu ou não vai para o céu, porque primeiramente não me compete. E não nos foi dado esta prerrogativa de juízo, de ficarmos julgando aquela pessoa que ela não é salva
é ou não é, porque saiu da igreja, porque não está tão ali junto com a gente, agora ela pulou para outra igreja. Eu não sei se essa pessoa é salva não, porque ela toda hora ela é muito vulnerável, toda hora ela pensa diferente. Bom, eu estou falando de uma convicção pessoal, sua convicção interna a respeito do seu relacionamento com Deus, tá bom? Vamos a um texto, não sei se você conhece, eu gostaria muito que você encontrasse comigo aí. Pega a sua Bíblia aí comigo, 1 João 5,13, vamos lá? 1 João 5,13, os irmãos que chegaram aí após o início do estudo, mais uma vez sejam bem-vindos. Estou vendo aí a Ada, a Lília, o Elias, Livânia no Instagram. Sejam todos bem-vindos e a todos vocês aí que nos acompanham pelo Facebook também. Vamos lá, gente. 1 João, achou 1 João? Tá lá pertinho do Apocalipse, você que não está muito craque aí de encontrar os livros da Bíblia. 1 João 5,13. Isso, 1 João 5,13, estou falando aqui de convicção espiritual, da convicção de salvação. E vamos deixar que a Bíblia, de fato, nos convença sobre este direcionamento, correto? E irmão Luiz, estou vendo o irmão Luiz aí, que está internado no Hospital São Camilo, nos acompanhando pelo Instagram. Luiz, que Deus esteja abençoando sua vida. Oramos, a igreja ora para que em breve você volte a estar no seu lar e conosco também. Saúde e paz aí, meu irmão. Amém? Não desanima não, hein? 1 João 5,13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Amados, a vida com Deus também ela é construída através de convicções. João, o apóstolo, aqui nos mostra claramente essa possibilidade ou este entendimento da vida com Deus e do relacionamento com Deus. Ele não é um relacionamento apenas teórico, imaginário, sentimental, ilusório, como muita gente quer, enfim, descrever que a experiência religiosa ela é apenas uma experiência sentimental. Então, eu senti, então, Deus está aqui. A vida com Deus para muitos ela é muito definida através dos sentimentos. Mas o que João coloca e que eu também entendo, Deus usa tudo em nossa vida, em nosso ser, ela é também construída através destas convicções. Eu escrevi, disse João, para quem perdeu, é 1 João 5,13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, a própria fé. Crer no nome de Jesus já é um exercício também, não só sentimental, mas é um exercício intelectual, um exercício racional para entender e crer no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Anote aí, este verbo saber, aqui colocado por João, o saber não é só um saber intelectual. Eu poderia apresentar uma aula sobre o plano de salvação, então eu passei a saber realmente o que Jesus fez. Mas quando ele diz, para que vocês saibam que tem a vida eterna, não é só um saber intelectual, racional, mas é um saber experiencial. Eu tenho uma experiência com Deus, você deve ter uma experiência com Deus, para que esta convicção assente no seu coração. Então, é claro, pode acontecer que você não sabe explicar para a pessoa essa experiência que é do campo interior, sua com Deus. Não saber explicar de uma maneira tão clara é entendível. Mas o que o texto diz é que eu posso ter essa confiança, de que eu tenho essa convicção pelo fato de eu crer no Senhor e eu posso saber no meu íntimo que eu sou salvo, que Jesus habita aqui comigo, que eu sou dele e ele é meu. E ninguém tira isso de você, nem os demônios, nem o diabo é capaz de tirar essa sua convicção de que você é uma pessoa salva. Muito bem, João 3,16,
é o mesmo apóstolo que escreveu a epístola, ele escreve lá num dos textos mais conhecidos da Bíblia, creio eu, desde criança eu já ouvi João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Estou aqui com o texto da NVI, vamos ler o texto aqui. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E esse é muito importante, né? Eu tenho aqui outros textos construídos a partir desta ideia de convicção que eu estou trabalhando, que a crise de espiritualidade na igreja, na minha compreensão, parte pela ausência dessas convicções, principalmente de salvação. Tem muita gente ali que dentro da comunidade, eu digo de uma forma geral, falta-lhes esta convicção de vida eterna, da presença de Deus, né? João 17:3, eu quero ler com você esse outro texto. João capítulo 17, versículo 3, estou folheando aqui o Evangelho, mantenha a sua Bíblia aberta, estamos aqui estudando juntos, né? E é ótimo isso, né? Maravilhoso isso. João 17:3, né? Então você pode me acompanhar aí. João 17:3 diz assim, deixa eu encontrar aqui, vamos lá. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Preste atenção no próximo termo que João usa. A vida eterna é que te conheçam, que te conheçam. Essa experiência de convicção com Deus, ela vem através desse conhecer. Esse conhecer diz respeito a relacionamento, meus queridos. É relacionamento com Deus. E se eu não conheço a Deus, se eu não tenho uma experiência com Deus, eu não vou dialogar com Deus, eu não vou conseguir me estruturar na minha vida espiritual. Bom, eu falei de certezas, de convicções a partir da salvação. Quer um texto mais claro ainda? Vão comigo lá em Romanos 8,16. Folheia a tua Bíblia aí, Romanos 8,16. Exatamente esta falta aí que você citou do diálogo entre o filho e o pai, a falta de oração. Muitas vezes porque a nossa espiritualidade está em crise, nos falta essas convicções e essa convicção básica de salvação, da experiência com Jesus, de que realmente você é um salvo. Não significa que, porque você está passando experiências difíceis, dolorosas, como estamos vivendo aí, muitas situações difíceis, crises, que Deus abandonou você. É agora que o seu relacionamento com Deus deve crescer, deve caminhar aí de uma maneira mais intensa, porque você não conhece a Deus. A salvação pressupõe este conhecimento relacional com Jesus. Romanos 8,16, olha só. Estou chegando aqui ao texto, se você também puder encontrar, maravilha. Romanos 8,16, estamos falando da convicção que um crente, que um discípulo deve ter a respeito da sua própria salvação. Romanos 8,16 nos fala assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Anote, perceba no texto que quando aparece o termo Espírito, em letra maiúscula, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E ele testemunha ao nosso espírito, letra minúscula, que é o espírito do ser humano, a constituição do ser humano. E ele se conecta conosco e nós com Deus através desta ação dele em nós, desse despertar dele em nós. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus traz paz, traz um senso de convicção de salvação. E que é importante que o salvo, que o discípulo tenha na sua caminhada com Deus. É muito triste, e por isso que eu parti desse ponto inicial aqui,
que a crise de espiritualidade diz respeito a essa falta de convicção que há em muita gente, em muitas pessoas. Eu preciso ter convicção de que eu sou salvo, de que eu sou do Senhor, que eu me relaciono com Ele, e o fato de estar vivendo momentos difíceis, de crises, de situações inesperadas, inexplicáveis até, não tira, não abala esta convicção. Percebam, meus queridos, que tem muita gente que se guia por aquilo que vê, por aquilo que sente, é dirigido pelas emoções. E as emoções, elas criam um quadro meio que, podem criar um quadro meio enganador. Como assim? Então, se eu estou sentindo meus sentimentos estão em alta, estão bem e tal, a minha percepção é afetada, claro, a estrutura dos meus sentimentos naquela circunstância. E eu não posso eu não devo, né, tirar as minhas conclusões a respeito de Deus e da fé simplesmente pela alternância das minhas emoções. Um dia você está bem, um dia você não está. Um dia você está feliz, um dia você está triste. Então, diante de Deus, importante essas convicções de fé, porque a despeito das variáveis das circunstâncias, e elas são muitas, eu me mantenho, eu sei em quem creio, eu sei que Deus pode fazer, as minhas orações caminham numa direção de convicções. É claro que não vamos tirar as emoções dentro da nossa relação com Deus, desse âmbito de religiosidade. Mas eu estou falando como é importante as convicções. Bom, eu quero ler um texto que eu acho sensacional, falando de convicção de fé, lá em Hebreus 10, 22. Você que chegou agora, vamos comigo lá em Hebreus 10, 22, que é um texto para esse assunto fundamental, né? Hebreus 10, 22, ele é maravilhoso quando fala dessas convicções. Mais uma vez aqui, quero me reportar a ele. Hebreus 10, 22... pega a sua Bíblia aí comigo, vamos lá. Estou aqui, já encontrei aqui a passagem, quero ler mais uma vez com você esse texto. Quero dar um abraço aí, irmão Vitor, família, o Ricardo Dias, a todos vocês que estão aí, chegaram junto conosco aí nessa transmissão do Instagram da Ubuntu Pirituba. Olha só o que Hebreus 10, 22 diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Foi um texto que eu já li aqui hoje, ainda nessa aula, repito, porque ele é fundamental. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Você notou como é importante ter convicção na sua caminhada com Deus? Como é necessário que essa convicção cresça e se desenvolva? Como é que nós adquirimos convicção? Quero só fazer um parênteses, porque eu vou continuar aqui. Tem mais assuntos. Como é que nós construímos convicções bíblicas ou espirituais? Estudando a palavra de Deus. O texto de João 8,32 nos serve para este entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. É claro que Jesus se refere à verdade espiritual, sobre esse âmbito do mundo espiritual. E que, irmão, queridos, hoje é bem complicado, as pessoas têm vários motivos, principalmente alegam falta de tempo, falta de entendimento, conhecimento para ler a Bíblia. Agora, como é que um discípulo, vamos dizer, num modo mais antigo de falar, um crente, né, vai se firmar em convicções se ele não estuda a Bíblia, se ele não conhece a Bíblia? A Bíblia nos traz e constrói dentro da sua mente uma convicção espiritual. Anote que o Espírito Santo vai usar o que tem de Bíblia na sua cabeça. O Espírito Santo vai iluminar a sua mente, o seu interior. E ele usa a palavra a qual ele mesmo inspirou. E João 14, 16, ali naquela fase do Evangelho, diz que o Espírito Santo de Deus, que nos traz essas convicções, ele vai nos esclarecer a respeito da verdade de Deus, ele vai nos guiar, ele vai nos iluminar, e ele vai nos guiar dentro da plataforma chamada Escritura, Palavra de Deus.
Então uma pessoa que não estuda, que não lê, e graças a Deus vocês estão interessados em estudar, como estão fazendo agora, vocês vão construindo essa convicção espiritual importante para trazer solidez na caminhada com Deus. Estamos vendo um tempo muito complicado, um tempo onde as emoções estão sendo muito mais valorizadas do que convicções. E aí nós temos a tendência de ter uma igreja bastante vulnerável, uma igreja bastante, vamos dizer, suscetível ao engano. Eu me recordo do texto da parábola que Jesus usou, do homem que construiu a sua casa na areia e daquele que a construiu na rocha. E muita gente tem construído a sua casa na rocha, e outros na areia, mais na areia do que na rocha. Pessoas que estão construindo a sua fé baseada naquilo que os outros falam. E pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho lá, aquilo ali eu gostei, aquilo ali já não gostei. Mas outros, graças a Deus, constroem suas convicções na rocha. A rocha sempre é um sinônimo de Deus, de Jesus Cristo, a rocha é verdadeira, ou seja, onde nos traz realmente estabilidade na vida espiritual, convicções. O crente deve viver de convicções, e essas convicções são assentadas pelo Espírito Santo, o meu relacionamento com Ele e o meu conhecimento da Escritura. Nós, infelizmente, percebemos que é um tempo onde há muita informação, graças a Deus, e de uma maneira extremamente veloz, temos acesso às várias redes sociais, mas um tempo de muita ignorância bíblica, de muita ignorância teológica, onde se ouve falar de tudo, todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer falar a respeito de tudo, coloca lá postagem, Face, Instagram, WhatsApp, mas não há uma elaboração rica, sólida, com a palavra de Deus. Tem pessoas construindo doutrinas em um só versículo. Tem pessoas construindo posicionamentos em meios versículos. E não dá para fazer isso, né? Nós sabemos que isso é um erro crasso, teológico e hermenêutico. Nós estamos aqui tentando passar para você, querido, que me ouve, que está nessa aula, que Deus com certeza quer que você tenha um relacionamento sólido com Ele. E que a sua salvação, a sua caminhada seja construída dentro dessas convicções e você possa afirmar diante das opressões e da pressão que o mundo traz: não, eu realmente sou cristão, eu sei porque eu sou cristão, eu sei a quem estou servindo e sei para onde vou, eu tenho convicção da minha salvação. Então prova que Deus existe, prova que você é salvo. Não, eu não posso te provar, mas eu creio. Dentro do que a Bíblia me diz, assim eu tenho essa convicção que ela é pessoal. Então, meu amigo, se você não tiver essas convicções, dificilmente você poderá transmitir a palavra de Deus, o Evangelho, e testemunhar com segurança. A própria palavra de Deus, eu já citei poucos textos aqui, ela nos dá claras evidências pelas quais nós podemos saber que temos a salvação verdadeira, ou seja, ter essa convicção de salvação. O grande problema, quando eu digo de crise de espiritualidade na igreja, é que muitos caminham na fé, muitos frequentam os cultos, muitos se dizem religiosos, mas não têm essa certeza, não possuem essa convicção bíblica da salvação, e às vezes não sabe nem se é convertido ou não. Não, será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que realmente eu estou com meu nome escrito no livro da vida, como eu citei estudando as cartas ou Apocalipse recentemente, que lá tem essa expressão que o seu nome está escrito no livro da vida. Bom, há muita gente enganada. Tem muita gente enganada? Infelizmente tem. Tem muita gente com roupagem de cristão, mas que não é cristão? Tem muita gente que se diz espiritual, blá 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 daqui, mas não de fato, não tem nada a ver com Deus e a verdade? Infelizmente tem. Nós sabemos dos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, e que haveriam crescendo conforme Jesus, em seu texto escatológico, de que até possivelmente enganariam os fiéis.
Então, meu amigo, para você não ser enganado e não ser enganador, somente as convicções sólidas da Escritura poderão nos dar essas certezas e realmente essa solidez no nosso relacionamento com Deus. Bom, eu quero ler com você um texto maravilhoso de Mateus, capítulo 7. Vamos lá, olha só o que esse texto diz. Está com a Bíblia aí comigo? Aí, Ricardo. Ricardo Dias, abre a palavra de Deus comigo e todos vocês aí, Mateus capítulo 7, versículo 23. Eu estou chegando aqui ao texto, que eu quero aqui dialogar com você sobre o que está falando aqui. Na verdade, Mateus 7, de 21 até o 23, é um texto onde Jesus condena a falsa religiosidade, a religiosidade de muitos que estão nas igrejas, estão por aí, se falam, se autodenominam cristãos, se denominam gente boa, gente de Deus, mas não passam de religiosos. É um texto que nos arrepia. Esse texto aqui, essas palavras de Jesus, a igreja moderna, a igreja atual, ela deveria relê-lo com muita atenção e fazer uma interpretação para os dias atuais desta vida íntegra, sincera, comprometida com Deus, gente. É muito sério isso. Mateus 7, 21, vamos ler. Eu vou do 21 até o 23, tá bom? Mateus 7, 21 a 23, olha só. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Gente, que coisa estarrecedora. As palavras de Jesus. Esta no finalzinho. Nunca, nunca os conheci. Olha, era gente que estava fazendo milagres. Tinha gente expulsando demônios. Tinha gente servindo a Deus e profetizando em nome de Jesus e fazendo sinais e maravilhas. Deu para você perceber aí essa construção de convicção de que Deus não está tão lisonjeado com as nossas obras, com o tamanho daquilo que nós fazemos, com as nossas orações, com o tamanho do nosso ministério, com o alcance, o impacto das nossas pessoas em termos de influência, de quantos seguidores você tem nas redes sociais. Jesus pode dizer para muita gente, vai ser algo muito estarrecedor, se não trágico, e deu uma palavra principalmente à liderança. Eu nunca os conheci. Vocês estavam fazendo a obra em meu nome, realizando grandes feitos, mas eu nunca os conheci porque vocês de fato não eram íntegros no seu relacionamento com Deus, vocês não tinham uma convicção de salvação, vocês estavam usando o meu nome e o diabo também, vamos fazer uma pausa aqui, teologicamente, o diabo tem poder para replicar, para iludir as pessoas. Esse é o ministério dele, da ilusionismo. E ele está iludindo muita gente fazendo milagres. E muita gente fica assim, viu lá, naquele lugar, com todo respeito, não vou citar aqui o nome das religiões, acontece milagres lá, estão fazendo milagres, estão fazendo coisas espetaculares e atraindo multidões. É claro, gente, presta atenção. O diabo tem poder de fazer curas, milagres espetaculares e ele tenta iludir as pessoas porque ele é o pai da mentira. Ele tenta imitar aquilo que o Espírito Santo faz.
Só que até mesmo dentro das igrejas, ele tenta enganar os fiéis. E engana quem? Engana aqueles que não têm essa chamada aqui convicção de fé, convicção construída a partir da palavra de Deus, que é a verdade. O diabo sempre fugirá da verdade. Gente, conduza a sua vida baseado na verdade, em solidez de convicções bíblicas. Nós vemos um mundo engolidos por mentiras, estamos sendo engolidos por convicções falsas. Mensagens que estão sendo pregadas como se fossem palavra de Deus e de fato não são, ou não é. É muito triste. Aí Jesus chega claramente e fala, olha, e aliás até aquelas pessoas vão tentar convencer Jesus para entrar no céu. Senhor, para aí, olha, dá uma olhadinha aí na nossa folha de serviço, quantos milagres nós fizemos, quantos demônios nós expulsamos, quantas profecias que nós profetizamos foram maravilhosas, impactaram multidões, atraíram tanta gente se seguiu por aquilo que nós falamos. Mas a palavra de Jesus é que vai prevalecer, porque a palavra de Jesus é a verdade. E a verdade disse claramente, nunca os conheci, e uma palavra de julgamento terrível, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí dá para desenvolver muita coisa a partir desse texto, mas eu só quis citar aqui para reforçar a importância dessa integridade nas nossas convicções, tá bom? Você, meu irmão, meu amigo, que está me ouvindo aqui, você que serve a Deus, tem um coração aberto, um coração sincero, procure servir a Deus com convicções construídas a partir da Escritura e não do que você acha, não do que você pressupõe, não do que você ouviu ali uma mensagem no Facebook e você ficou tão entusiasmado, mas você ficou tão tocado. Amém. Foi um pregador famoso, conhecido. Faça como os bereanos. Tudo que ouviam, eles confrontavam com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é autoridade sobre o pregador. A palavra de Deus, ela é autoridade em termos de regra e prática e conceitos e aplicações sobre a igreja. Nenhum pregador, por mais famoso que seja, inteligente que seja, esperto, enfim, conhecido, ele tenha diante de Deus a prerrogativa de manipular a palavra e estar sobre a palavra, ou sua palavra ser a final. Quem é a palavra final sobre a igreja, a autoridade na igreja, é a Escritura. É o que nós cremos, é o que eu creio. E veio esse legado dos reformadores, né? Da reforma protestante. Bom, vamos continuar. Nós estamos vendo um tempo, e eu vou caminhar aqui para a última parte da nossa aula. Nós estamos há um ano ouvindo um termo agonizante para a humanidade, que é a pandemia. Então eu quero lhes dizer que há se não uma pandemia, uma epidemia espiritual moderna, e que já tem vindo já há alguns anos dentro das igrejas, na realidade evangélica mundial e principalmente brasileira, a qual nós estamos inseridos, né? Vamos lá. Essa pandemia ou epidemia, ela significa crise. A crise de espiritualidade que eu citei e intitulei esta aula, essa conversa aqui entre eu e você. E eu quero destacar alguns pontos sobre esta crise. Há um livro muito, eu digo, importante e realmente que nos faz pensar, e é um livro do Friesel, Gregor Friesel, e ele faz abordagens sobre este assunto, né? E eu quero trazer alguns aspectos do que ele abordou dentro desse assunto. O Dr. Gregor Friesel, ele tem um livro que fala sobre a salvação, sobre esse tema que nós estamos e escolhemos nesta manhã abordar. E eu concordo com ele, que ele diz que um dos primeiros aspectos da crise hoje, muito forte de espiritualidade na igreja, ela é constituída de duas grandes realidades, né? Muitas pessoas que se dizem salvas, muitas pessoas que foram batizadas, muitas pessoas que estão com o rol ou com o nome no rol de membros da igreja, muitas pessoas que contribuem com seus dízimos, as suas ofertas,
e são pessoas até ativas dentro da igreja. Hoje, devido a essa pandemia, esse termo ativo está meio difícil, né? De como que as pessoas são ativas hoje se elas não podem comparecer. Mas vamos lá. Essas pessoas, embora denominem-se cristãs, salvos, batizadas e tudo mais aí que você já sabe, elas não demonstram nenhuma vitória na vida espiritual. Elas não demonstram aquela inserção na caminhada com Deus. Elas não vivem de vitória em vitória. Elas não podemos afirmar, olhando para as suas vidas, que a vida delas serve de inspiração. Falta-lhes poder espiritual. E infelizmente nós temos a maioria nas igrejas dentro desta configuração. São pessoas que não crescem espiritualmente, são pessoas que não têm uma ação em termos de testemunho cristão vigoroso, mas elas estão com o nome no rol de membros da igreja. Elas se denominam salvas, mas falta-lhes esta vitória espiritual para testemunho público. Infelizmente, na maioria das igrejas, nós temos pessoas dentro das igrejas muito acanhadas na vida espiritual, tímidas espiritualmente falando, elas não trazem nenhum tipo de inspiração, e até olhando de fora para dentro, olhando para essas vidas sem nenhum aspecto ou tendência de julgamento, você passa será realmente dúvidas. Será que essas pessoas de fato são realmente salvas? Muito bem. Outras pessoas, um outro problema, pessoas que pensam que têm essa convicção de que vão para o céu, têm certeza da salvação, mas infelizmente estão separados de Deus. Elas acreditam que elas podem viver a sua espiritualidade sozinhas, não precisam da igreja, não precisam da comunidade de fé, não precisam nem da Bíblia. E se falar absurdamente, acho que não precisam nem de Deus. Infelizmente, Satanás já conquistou muita gente com esse pensamento, e olhando para essas vidas, falta evidências de salvação, falta evidências do fruto da salvação. Jesus disse em certa ocasião, pelos frutos os conhecereis. Nós não temos nenhuma lupa especial para colocar, aquela pessoa é salva, aquele lá não é, aquele é. Não existe isso. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Então, há muita gente identificada, ou se olhar por esse prisma de frutos, elas realmente ficam muito a desejar de uma vida espiritual. E realmente é complicado. Nós temos, infelizmente, nessa crise de espiritualidade na igreja, pessoas que vivem na mais completa mornidão espiritual, numa maior frieza, indiferença, não se empolgam com nada que diz respeito à fé, não se empolgam, e se não se empolgam, não se envolvem com nada no que diz respeito à vida espiritual. Essas pessoas não testemunham há muitos anos de sua fé, de fato não têm um comprometimento, um envolvimento com nada que a igreja se envolve, se mobiliza. É complicado. E falta, desde o ponto inicial desta aula, aquela convicção de sua salvação e convicção do seu relacionamento com Deus, né? Bom, esta crise generalizada, ela tem, claro, uma solução. Mas antes da solução, que talvez você já saiba, você já esteja pensando, o que seria, então, Pastor Paulo, um meio de que esses perigos ou esses sintomas fossem afastados, realmente distanciados da igreja, da possibilidade da comunidade de fé. Há um antídoto para que isso não aconteça? O tempo todo, como eu já mencionei, dentro da convicção bíblica,
Se nós estivermos no nosso relacionamento íntegro com Deus e buscando e se exercitando na nossa espiritualidade, lendo a palavra, estudando a palavra, orando o tempo todo, buscando a comunhão dos salvos, que é a nossa comunidade de fé, onde um se solidariza com o outro, onde um ajuda o outro. A gente tem falado do discipulado. Quando você sai do amparo, do guarda-chuva de proteção da igreja, é como se você estivesse totalmente desprovido ou totalmente vulnerável espiritualmente, para que o diabo possa te atacar e te atacando, te esfriar, e te atacando, te esfriando, te afastar da comunhão do Deus vivo, como fala o livro de Hebreus. Esta crise é justamente nesse ponto aqui que eu quero abordar. Esta frieza espiritual, ou este engano que muita gente vive como religiosidade ou como pessoas religiosas, é pelo fato de nós termos um inimigo feroz, um inimigo espiritual que realmente nos ataca o tempo todo, desde o dia em que você conheceu a Cristo. O apóstolo Pedro diz isso, que o diabo, nosso adversário, ronda, ele fica ao nosso redor tentando nos tragar, ou seja, usando de diversos artifícios e estratégias para esfriar a sua fé, para tentar realmente tirar você da firmeza e das suas convicções. E a estratégia satânica é sempre inverter a verdade com a mentira, de convicções com dúvidas, e o tempo todo ele poderá se ganhar o campo na sua vida, na sua mente, te arrastar para a mais densa frieza espiritual. A palavra de Deus já diz isso em vários textos, que não vou ler todos aqui, mas é bom que você saiba, é bom que você estude. Esse inimigo da nossa fé, da nossa espiritualidade, das nossas convicções, ele não tira folga, não tira feriado, ele não trabalha, não faz escala 12/36, ele está sempre ativo para te destruir. A Bíblia diz que ele é mentiroso, que ele é enganador, que ele é destruidor, que ele é adversário. Então, fique muito atento a isso, irmão. Vigia, irmão. Vigia. Você que está me ouvindo aqui pelo Instagram, pelo Facebook, é uma palavra que a gente está acostumado e não leva a sério. Vigia, meu irmão. Você viu lá o que 1 Pedro 5,8 fala, E a palavra de Deus, as Escrituras confirmam que muitos estão enganados em suas decisões. Muita gente partiu para um campo de religiosidade pura. E o relacionamento com Deus não tem nada a ver com religiosidade. O relacionamento com Deus é vida, é paz, é alegria no espírito. O relacionamento com Deus não diríamos, cercado, circunscrito a regras. O Senhor quer que nós vivamos de uma maneira alegre, de uma maneira que nós experimentemos realmente o que é vida, paz e alegria, no espírito. E o outro engano é que fique bastante atento. Nós podemos ser enganados sem que percebamos. O inimigo, ele usa de muita sutileza. Por quê? Ao contrário do que muita gente pensa, o adversário, nosso inimigo, ele é muito astuto, ele é muito sagaz, ele é muito inteligente. E ele pode nos enganar dentro dessa que nós achamos que estamos sendo conduzidos por convicções, quando na verdade não são convicções. Lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz que o coração humano, ele é enganoso acima de todas as coisas. Ele é enganado quando ele é destituído da graça, da presença de Deus, da iluminação do Espírito de Deus. Então, não brinque com isso, esta é a verdade de Deus. O coração humano é enganoso. E muita gente atrai para si mesmo as suas decisões sem consultar a Deus, sem buscar a Deus. Decisões importantes na sua caminhada de vida. Decisões baseadas em puras emoções apenas. Intuição. Não tem nada a ver com convicção. Depois, resultado, se arrepende. Depois, consequências, porque tudo que a gente semeia a gente vai colher, entendeu? Então nós ficamos assim muito cuidadosos com relação a isso.
Nós estamos também, não só no Instagram, estou terminando a aula daqui um pouco, estamos também no Facebook da Ibunte, da Igreja Batista Um Novo Tempo. Você pode também acessar o Facebook. E o terceiro aspecto aqui, estou caminhando para a finalização hoje aqui, é que muita gente não entende as verdades espirituais, não entende essa maravilhosa graça de Deus no que diz respeito à santidade e à salvação, e isso não fique perplexo, porque já aconteceu lá no passado, no tempo de Jesus. João capítulo 3, eu quero ler com você, que um homem também, este exemplo deste homem retrata um pouco a experiência de muita gente no que tange a salvação, e que muita gente que está dentro da igreja é muito parecido com esse personagem que eu vou ler aqui. Evangelho de João, capítulo 3. Achou aí? Encontrou? Evangelho de João, capítulo 3, diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. João, Evangelho de João, capítulo 3. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, ele se apresenta perante o Senhor, como muita gente hoje, se autodenominando: bom, eu sou gente boa, eu já recebi, eu sou uma pessoa religiosa, meus avós, meus pais, minha família sempre foi muito religiosa, muito temente a Deus, nós temos a Bíblia lá em casa, ou se veio de uma outra cultura religiosa, nós temos lá imagens, nós temos quadros, enfim, a gente valoriza muito a religião. E o Nicodemos não era muito diferente, um homem que, religioso ao extremo, o texto diz, João diz que ele era uma autoridade dos judeus, ou entre os judeus. Então ele conhecia a Torá, ele conhecia as tradições judaicas, ele conhecia as festas, as tradições, as alianças, enfim, um homem que tinha conhecimento a respeito da religiosidade. Mas o Nicodemos, como muita gente hoje, quer levar a sua vida na raça com religiosidade, mas carecia de uma experiência verdadeira com Jesus. E essa experiência Jesus chama aqui do novo nascimento. E muita gente pensa o mesmo que Nicodemos, né? O síndrome de Nicodemos é achar que já é salva. Uma pessoa já se acha, se denomina salva, se categoriza salva por ser gente boa, por ser uma boa pessoa. Eu faço boas obras, eu creio que Deus existe, eu não roubo, não mato, não furto, não faço mal para ninguém, né? Eu mando doações de cesta básica para as pessoas carentes, eu ajudo as sociedades de direitos das pessoas carentes, enfim. Inclusive eu vou à igreja, vez ou outra eu estou lá, enfim. Nicodemos era esse tipo de pessoa, de gente que já se achava na prerrogativa de ter um lugar cativo no céu. E Jesus mostra para ele: você precisa nascer de novo. Nicodemos, você tem religião, beleza, você é uma pessoa que procura fazer o bem, ótimo. Você é uma pessoa do bem, procura sempre estar do lado do bem, mas você não tem um relacionamento com Deus, você não tem um relacionamento com Cristo. E se você não tiver essa experiência de um relacionamento com Deus, nenhuma religiosidade, a melhor coisa que você possa fazer, não vai levá-lo ao céu. Preste atenção, salvação é um relacionamento com Jesus, porque Ele nos garantiu isso, o ato de Jesus, o seu sacrifício na cruz, o seu sangue derramado, enfim, Ele se doou por mim e por você, para que eu e você tenhamos essa possibilidade de um relacionamento com Ele. E grave bem isso, a salvação bíblica é um relacionamento pessoal, transformador de fé, de submissão a Jesus Cristo.
A salvação não depende de crenças religiosas, a salvação não depende de boas obras. Na verdade, as boas obras são fruto desta salvação, como Tiago tenta nos ensinar, nos demonstrar. Eu não preciso entrar na igreja por ser bom, nem devo pensar dessa maneira, e nem tentar ser bom. Deus já te conhece, Deus sabe quem você é. E Nicodemos foi com essa convicção, dizendo para Jesus, olha, está aqui um homem bom, e que merece ser salvo, que merece estar no céu, porque eu sou bom. E Jesus falou, diante de Deus não há um sequer bom, não existe isso. Lá em Isaías capítulo 64, versículo 6, o Senhor diz, olha, o melhor da justiça humana é como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos de fato, não é mesmo? E realmente não tem nada em nós em termos de senso de justiça, retidão, pureza. Aos olhos de Deus somos todos pecadores, e Nicodemos pôde pelo menos ouvir isso de Jesus. E Jesus disse, eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus disse que nós precisamos passar por uma reforma, uma restauração da alma, do coração, esse nascimento. Tem muita gente na igreja que diz ser salva, mas não nasceu de novo. Não nasceu do Espírito, não tem uma vida transformada, não tem uma vida restaurada, não vive uma vida derrotada, vive uma vida fracassada espiritualmente, vive uma vida que não tem nada a ver com Cristo. É uma vida realmente que não demonstra a presença do Senhor em vitória em vitória. Não estou dizendo que você não terá problemas, não estou dizendo que você não terá dificuldade, não estou dizendo que você não é uma pessoa realmente que não vai ter adversidades, não é mesmo? Então, irmãos, estamos transmitindo também pelo Instagram da Ibunte, localiza lá, Igreja Batista Um Novo Tempo, estamos lá no Instagram também juntos, tá bom? Junto com o Instagram da Ibunte Pirituba, estamos no Facebook, perdão. E nós estamos aqui então quase caminhando para o nosso final desta aula, desse estudo, voltando à afirmação desta convicção de espiritualidade abordada desde o início, que de acordo com as Escrituras, a salvação ela advém através de um relacionamento pessoal de fé e submissão ao próprio Senhor. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Não sejamos relapsos, não sejamos ignorantes ao subestimar o poder do inimigo e que ele usa tudo, ele usa a cultura, o sistema de pensamento moderno, o sistema de valores da sociedade para esfriar a sua fé. Não só esfriar, mas desviar você do caminho. Esta é a proposta do diabo, como João 8,44, apresentando Satanás como enganador, mentiroso, destruidor. Então nós devemos estar muito, muito atentos com isso. Bom, nós estamos chegando aqui ao final desse estudo, dessa aula, que abordamos sobre a crise de espiritualidade pela ausência, pela carência de convicções de salvação, enfim, que vem através da Escritura, salvação, relacionamento íntimo, pessoal de fé com Deus, e que tudo isso, irmão, é importante na nossa caminhada para que você aí, possa ficar de pé, que você possa realmente se manter na vida espiritual. É claro que você está dizendo, tem gente que gosta, nós vemos num tempo, numa sociedade que busca muito as emoções, os sensitivos estão em alta. Se eu for lá no culto e não sentir, não chorar, não tremer, então não valeu a pena, porque eu não senti a presença de Deus, não houve emoção.
Irmãos, as emoções elas são multifacetadas e elas variam muitas vezes da intensidade. E elas fazem parte da nossa constituição humana, mas o importante na nossa relação com Deus, na nossa convicção de salvação, da nossa caminhada com Deus, Deus está presente. Olha, eu não vejo aqui sinal, não tem vento, não tem movimento, mas eu tenho convicção, Deus está presente. Abacuque citou lá em sua profecia, no livro de Abacuque, ainda que eu não veja fruto na vide, ainda que eu não veja animais nos currais, enfim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O profeta, lá nesse tempo, já bem distante de nós, da nossa cultura, da nossa realidade, entendeu que a relação com Deus, a sua fé, que era indiscutível, era baseada em convicções, não por aquilo que ele via, se a geladeira está cheia, se está vazia, se eu estou cheio de dinheiro, não tenho dinheiro, se eu tenho emprego, se eu não tenho emprego, enfim, se eu estou animado, se eu não estou animado para ir na igreja, se eu estou feliz, se eu não estou feliz com a minha igreja. Irmãos, viva de convicções, seja um crente, como diz o extremo da palavra, um crente baseado pelas suas convicções de fé, não é mesmo? Convicções espirituais, convicções na caminhada espiritual. Como é que vem essas convicções? Mais uma vez aqui, ó, tá vendo isso aqui? Palavra de Deus. Eu preciso estudá-la. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu a leio, quanto mais eu medito, minha mente será cativada pela verdade de Deus. E esta verdade de Deus, que é a chamada verdade objetiva, ao estudo da palavra, ela vai moldar não só o meu pensar, vai moldar também, claro, as minhas emoções. Eu vou ser uma pessoa de convicção, mas lógico, as minhas emoções serão filtradas pelas convicções bíblicas que eu passarei a ter. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês que estão aí comigo até agora no Instagram, tem pessoas colocando lá no grupo o link do Facebook, da transmissão, né? Então, se você ainda quer passar lá para o Facebook, corre lá que ainda dá tempo, mas eu quero caminhar aqui na finalização. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar para mim. Nós estamos vendo um tempo bastante difícil, chamados da pulverização espiritual, ou da espiritualidade. Como há tanta profecia aí sendo dita, tantos pregadores, né? Tanta gente pregando coisa boa, tanta gente pregando coisa que não tem sustentação nenhuma bíblica, teológica, totalmente estranha ao que é a Bíblia. É um sinal, é um dos sinais dos tempos. Então, meu irmão, muito cuidado. E aí, por isso que se encaixa bem isso que eu estou falando hoje aqui. Nós precisamos ser pessoas que construamos assim a nossa fé, nossa caminhada baseada em convicções. Por que eu faço? Por que eu creio? Por que nós agimos assim? A palavra de Deus, ela nos traz solidez. E o Espírito Santo, ele vai nos sensibilizando, vai nos trazendo direção com a palavra de Deus. Ele nunca vai falar contrário à Escritura. Ele nunca vai falar contra a palavra de Deus. Se em algum momento da sua caminhada, seja ela pessoal, familiar ou na igreja, se instalar uma dúvida, um momento onde, e agora, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Como vamos proceder? A palavra de Deus deve ser a nosso guia, nosso texto que devemos assim evocar para construir nossas convicções e também os nossos procedimentos. Vivemos então, recapitulando aqui, uma pandemia da espiritualidade que é marcada pela frieza, pela alienação, pela indiferença total. Muitas pessoas já não andam mais na fé, revigoradas, fortalecidas, animadas. Pessoas simplesmente deixaram que o seu coração se esfriasse. Então, não tem mais o entusiasmo na fé. Não se empolgam mais em servir a Deus e fazer parte dessa caminhada. Então, nós precisamos entender realmente
como diríamos, essa posição e essa importância. O irmão Ricardo aqui tem me colocado uma pergunta, e o tempo, Ricardo, não será possível, mas eu vou começar aqui uma resposta para você e para os irmãos que estão participando, com relação à tese de que se perde ou não a salvação, se isso tem a ver. É um assunto discutido no meio evangélico, de acordo com as correntes evangélicas, e vem aí através, mais uma vez, das suas convicções. Eu, Paulo, pastor Paulo, creio que o crente não perde a sua salvação. Por quê? Se considerar que ele se aproximou de Cristo por convicção e creu realmente dentro dessa convicção, tem um relacionamento a partir deste novo nascimento, a palavra de Deus aqui nos traz várias citações. Eu quero mencionar uma para você. Em João 6,37, dentro desta construção, para mim tem mais textos bíblicos, se você estudar a Bíblia, mais textos bíblicos que confirmam que nós não perdemos a salvação do que nós a perdermos. João 6,37, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Deus não rejeita aqueles que vão até Ele, né? O João 8,16, que eu li hoje aqui mesmo na aula, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E existem duas correntes teológicas que não há tempo aqui na aula para a gente abordar, que vem de dois grandes teólogos, né? Os calvinistas e os arminianos. Então, dependendo da corrente que você constrói a sua teologia, você vai até crer que possa perder a salvação. Há uma corrente também no mundo pentecostal, na teologia pentecostal, que crê que pode perder a salvação, baseada em muitas palavras da Escritura, que há uma confusão sobre a doutrina da perseverança. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos que entra a perseverança dos fiéis. A salvação ela é conquistada pelo mérito único de Jesus Cristo e não é pelo meu mérito. Então assim, temos que entender essa parte de que nada que eu faço, porque Deus me conhece, sabe que eu sou pecador, não há nada de bom em mim que eu faça para ter o mérito da salvação. Então, se eu partir do ponto de vista, se eu perder ou se eu ganhar, vai trair sobre mim a responsabilidade de ter a salvação. E biblicamente Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e somente Ele, no crédito dele, no mérito de Jesus, é que eu vou ser salvo em nome de Jesus. Bom, há muitos, lógico, outros nuances, Ricardo, que deveriam ser abordados aqui, mas o tempo não nos permite, é um assunto bastante amplo, mas eu digo aí a todos vocês, eu tenho essa convicção de que como diz João 6,37, que o Senhor não nos rejeita. Pode ser que eu rejeite o Senhor. A Bíblia fala de apostasia. Uma pessoa pode cair da fé, uma pessoa pode rejeitar a Deus, uma pessoa pode rejeitar todos os benesses que a salvação por conta dela. É possível rejeitar? Nós temos num grupo apostolar o Judas que rejeitou. Então nunca é uma iniciativa de Deus dar uma bênção e depois retirá-la. Nós temos a pessoa que nega, temos a pessoa que rejeita, temos a pessoa que apostata da fé e assim por diante, e fica aí as suas considerações a respeito disso. Bom, que Deus esteja abençoando cada um de nós e que sejamos pessoas realmente convictas nas nossa fé, nas nossas crenças, na nossa caminhada com Deus. A caminhada com Deus, irmãos, fica tranquilo, ela é feita de mistérios. Nós não temos todas as respostas, nós não temos detalhadamente para explicar o que Deus faz, porque Deus não é muito mais do que a nossa mente pode entender, muito mais do que a nossa mente pode explicar e construir explicações racionais a partir de algo sobrenatural. Por isso, a nossa convicção básica, eu sou nascido de novo, passei por um novo nascimento, tenho um relacionamento com Deus, e eu creio em Deus, a despeito de não saber explicar, eu continuo crendo em Deus. Ótimo. Bom, foi uma alegria estar com vocês, já são 11 horas e 25 minutos desse domingo, e que Deus esteja abençoando vocês. Quero aqui fazer um convite.
vocês que estão no Instagram e também no Facebook, hoje às 18 horas, presta atenção, devido a essa fase vermelha, o culto vai começar meia hora mais cedo, às 18 horas. Nós teremos o culto, como temos feito, online, pelas nossas redes sociais. Devido a esta situação, nós estamos desaconselhando as pessoas, não só as de risco, mas também de comparecer, pelo menos nesses 15 dias. E não estamos proibindo, mas sabemos que todos vocês têm essa consciência desse tempo que estamos vivendo e passando. Hoje, primeiro domingo de março, estaremos celebrando a ceia e você que estiver em sua casa estará celebrando conosco também virtualmente. Será uma bênção, com certeza. Deus tem uma palavra que trouxe ao meu coração repartir com você hoje sobre a natureza de Deus e a natureza do homem, e baseada no Salmo 106, e com certeza nós seremos muito edificados. Deus abençoe todos vocês, um prazer estar aqui, em nome da Igreja Batista Um Novo Tempo, poder compartilhar com você esse estudo, e domingo que vem nós voltaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe todos vocês, um abraço, fica na paz, e se não deu tempo aí, pode mandar pergunta lá no WhatsApp, e a gente vai interagindo aí, compartilhando da palavra de Deus. Deus abençoe todos vocês, gente. Um abraço vocês aqui também do Instagram. Fica na paz. E a gente se vê logo mais às 18 horas no culto da Ibunte, nos mesmos links aí que vocês nos acompanharam hoje. Deus abençoe todos vocês aí em nome de Jesus. Amém? Que nós estamos transmitindo pelo Insta.